Eu gostaria de que todos os delegados e delegadas aqui presentes estivessem cientes das consequências que ocorreriam para a República do Iraque e países próximos, no geral, se a resolução número 2 fosse aceita. Além disso, eu queria deixar muito claro aqui que desde o começo das negociações tem se falado muito sobre a guerra ao terror e ligado, direto ou indiretamente, o governo iraquiano à Al-Qaeda. Além disso, fora isso, eu quero apontar ainda para a falta de confiança que foi expressa pelos países aqui presentes sobre a palavra dada pela República do Iraque sobre a notícia anterior. A República Francesa reforça o argumento do Estado do Iraque e esse segundo fato só evidencia o quão fiel e colaborativo tem sido o Estado iraquiano e, diferentemente como se pensou anteriormente, o Estado do Iraque vem ajudando e colaborando para que não mentiu a respeito de ter ou não as armas de destruição em massa. A República Federal da Alemanha, em consonância com o pensamento da França e do Iraque, acha pertinente uma retratação dos Estados Unidos à nação iraquiana. Nós gostaríamos que essa retratação fosse estendida ao povo sírio, árabe, que se sentiu ofendido, porque quando falado terrorismo, sempre é associado ao povo árabe. Pedido de moção por parte dos Estados Unidos mexicanos com a finalização do primeiro debate não moderado da terceira sessão. Qual seria? O segundo debate não. Eu proponho um segundo debate não moderado, visto que os países propõe um segundo debate não moderado, visto que vários países ainda têm a intenção de falar e, evidentemente, o assunto ainda não foi resolvido. E acredito que, se os Estados Unidos da América querem cooperar, que essa retratação pode ser feita no debate não moderado, uma vez que estava correndo tudo bem. Então, eu proponho um debate não moderado de 5 minutos. Participação com o Iraque. Com a participação do Iraque. Pedido de moção aceito. E, então, nós vamos fazer a votação lembrando placas ao alto, sim, não, manifestação, sinônimo de não. Então, começando a votação. Estados Unidos da América, sim. Reino Unido, sim. República Francesa, sim. Federação Russa, sim. República Popular da China, sim. República do Chile, sim. Estados Unidos Mexicanos, sim. República Federal da Alemanha, sim. República da Guiné, sim. República da Bulgária, sim. República Islâmica do Paquistão, sim. República Árabe da Síria, sim. Então, temos início de mais um debate não moderado da terceira sessão, durante 5 minutos, por todos os países, incluindo o Iraque. Bom debate. Eu peço a palavra. Não haverá retratação. Não haverá retratação, porque continua na minha mesa o relatório do Dr. Blix, com os indícios que o Iraque possui armas de destruição em massa, sim, que tem vínculo com a Al-Qaeda. E também gostaria de salientar que, numa situação de crise, nós, sim, compactuamos com os países, porque nós precisamos de uma solução rápida e imediata. Mas agora que nós vimos que a situação era um boato e nós vamos contra essa situação, nós não vamos nos retratar, nós vamos voltar à nossa posição original, que é da intervenção. E também eu gostaria de salientar um ponto que foi mencionado na situação de crise pela delegada da República do Iraque. No passado, ela disse que havia negado apenas a não existência de armas nucleares, sendo que na situação de crise, no boato, as armas que foram encontradas eram biológicas e mísseis. Então, eu gostaria que a delegada do Iraque se posicionasse efetivamente sobre o que há no seu território ou o que não há no seu território, para que possamos nos posicionar corretamente. Delegado dos Estados Unidos, o senhor está defendendo... O que o senhor está defendendo?
para que ela se retrate sobre uma mentira que foi dita sobre o país dela? Lembrando que temos que resolver a crise. Não é segredo para ninguém que na Guerra do Golfo foram utilizadas armas químicas ou biológicas. No entanto, depois que a guerra terminou e com todas as comissões aqui apresentadas pela ONU sobre o desarmamento, as regras foram cumpridas. A República do Iraque sempre negou que armas nucleares foram produzidas. Não há evidências que as armas foram destruídas. Perdão. Não há evidências que as armas foram destruídas. Os relatórios, até agora, até fevereiro, todos eles, nenhum deles há evidência de que existem armas nucleares no Será encaminhado para a território. Embaixada do Iraque uma cópia do relatório do Dr. Blix. Com licença. Novamente temos um problema metodológico aqui. Estão confundindo evidências com provas. Como foi longamente discutido durante o intervalo, evidências são apenas indícios. Não há composição material que indique culpabilidade. Quando você fala que há indícios, não são provas. Você alegar uma invasão, alegar uma guerra com base em indícios é algo, no mínimo, questionável. Eu sou delegado alemão, espero que o senhor entenda que a situação é crítica, sim, principalmente para o bloco ocidental, do qual nós fazemos parte, e que indícios, no momento onde a questão é terrorismo e morte de civis e morte de seres humanos, esses indícios devem ser levados com mais seriedade. Né? Logo nesse quesito, eu concordo plenamente com você. Temos que, há 5 minutos atrás, nós estávamos a um passo de propor uma resolução pacífica e colaborativa para quando tínhamos supostas provas de armas no Iraque. Agora, vamos retroceder nos pensamentos para simplesmente vamos invadir, vamos ignorar o debate, vamos ignorar as soluções pacíficas possíveis. Nós já não podemos compactuar com as hipóteses sugeridas pelos norte-americanos. E agora vamos compactuar com uma mentira que foi comprovada? Isso não existe. Perdão, senhora delegada Camarões. O órgão que emitiu a notícia é um órgão das Nações Unidas. Eu não acho que a gente deva se retratar quando a notícia foi vinculada por essa instituição. A República Islâmica do Paquistão gostaria de salientar que, por mais que a notícia tenha sido falseada, isso não corrobora em momento algum a total inexistência de armamento nuclear em solo iraquiano. Defendemos ainda que, sobretudo, por mais que o caso específico tenha sido um alarde infundado, devemos nos atentar ao problema inicial. Não, nos demais, compactuamos a visão dos estadunidenses. E gostaria de ressaltar que essa segunda moção ela foi convocada para que países que não puderam falar na primeira moção pudessem ter chance de voz. Então, eu gostaria que não monopolizassem a palavra, por favor. Obrigado. Não é que não puderam, pode ser que não quiseram. Tudo bem, mas a partir do momento que você começa a simplesmente discutir e não dar chance para outras pessoas falarem, eu acredito que vocês estão monopolizando a palavra. A chance é igual para todo mundo. Será? Do mesmo modo que o senhor está falando agora. Senhores delegados, vamos nos ater à situação? Eu acho que é consenso nas nações da terceira fileira para cá, ou quase, pelo menos, que estamos retrocedendo no debate. Porque nós estamos quase a minutos de aprovar uma resolução compreensiva para agora Debate encerrado. Debate encerrado. Nós, da mesa diretora, gostaríamos de colocar alguns pontos em voga novamente. O primeiro é que, com a situação de crise negada, ou seja, com a situação que anteriormente foi exposta e o projeto de resolução estava sendo preparado, com a finalização da mesma, o projeto também se finaliza. Ou seja, todas as atenções agora são para o projeto de resolução do comitê e não da situação de crise. Ou seja, repetindo, a situação de crise não demanda um projeto de resolução mais, uma vez que ela já foi anulada. Nós já dissemos isso. O projeto de resolução que vai estar em voga a partir de agora é o que será finalizado e desenvolvido amanhã, como já tínhamos falado sobre. Outra questão é o decoro. Na questão de debate não moderado, o decoro não é cobrado dos senhores delegados, uma vez que não há intervenção da mesa diretora. Porém, de novo, reiteramos que o respeito é algo que foge de decoro, ou seja, está acima dele. Iremos, então, dar continuidade à lista de discurso, colocando a palavra a
República Francesa, com 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Eu gostaria de usar o meu tempo para salientar algumas coisas sobre o fato ocorrido que ainda está na nossa memória. Eu gostaria de retratar como uma solução rápida, muitas vezes não é a solução cabível. Os Estados Unidos acredita numa solução rápida, mesmo agora ainda acredita que mesmo a solução errada é válida. Por isso, esse fato, ele salienta que a busca pela cooperação, que a República Francesa é uma das colaboradoras, ela é o caminho mais adequado para a manutenção da paz e para a desmilitarização pacífica do Iraque. Portanto, acreditamos que esse segundo fato só reforça ainda a nossa posição e reforça ainda a cautela que a gente tem que ter com os acontecimentos do mundo. Vocês encerraram. Pedido de moção por parte da República Islâmica do Paquistão, gostaria de saber qual é. Demando uma moção por questão de privilégio pessoal. Preciso contribuir com as minhas obrigações religiosas. Só um minuto. Concedido. Dando continuidade à lista de discurso, Estados Unidos da América, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Obrigado. Bom, como a situação de crise não se passou de boato, nós retrocedemos sim a nossa posição inicial, que é a intervenção militar no Iraque, para evitar justamente que a ameaça terrorista galgue uma escalada de terror. Só que nós notamos que alguns países se abstiveram desse primeiro dia de negociação. Gostaria de me dirigir à República Popular da China, lembrando que é baseado no confucionismo. Tem uma frase aqui de Confúcio: aquele que procura garantir o bem-estar dos outros já garantiu o seu a si mesmo. Posso dizer a vocês que o Estados Unidos da América é um Estado que possui já os seus benefícios alcançados e querem estender a democracia e a liberdade a outros povos. Eu gostaria de saber o posicionamento da República Popular da China. Cedo meu tempo, acho. Tempo restante, sessão 38 segundos, Estados Unidos da América, a República Popular da China. Haverá consentimento? 35 segundos. Microfone, por favor. Nós somos contra a invasão e eu vou falar uma coisa. Levando em consideração o fato do Paquistão ser muito sensível às políticas ocidentais, sobretudo às do ZEUA, porém temos conhecimento na relação conturbada desse país com o ZEUA. Temos conhecimento da assistência econômica fornecida pelos Estados Unidos. Fica claro que a sua relação com os Estados Unidos é sobretudo de cunho econômico. Proponho, então, que caso houver um comprometimento por parte do Paquistão em favor da causa iraquiana, a República Popular da China se compromete em insertar as relações econômicas com o Paquistão. Proponho também que outros países façam o mesmo. Tempo encerrado. E a mesa gostaria de pedir que quando os delegados fizerem referência a outra delegação ou outro país, por favor, refiram-se ao nome ou completo ou como comumente é chamado, por favor. E dando continuidade a esse discurso, o Reino da Espanha, por favor, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Voltando à posição inicial, sendo o Reino da Espanha favorável à intervenção, caso o Iraque não continue cumprindo as resoluções que foram anteriormente a 1441, 9 resoluções. Além do mais, é preciso marcar novamente que o Estado iraquiano é um Estado ditatorial e que todas as nações aqui reunidas devem também apoiar a democratização desse
Estado iraquiano. Tudo meio tempo aos Estados Unidos. Tempo cedido do Reino da Espanha aos Estados Unidos da América de 40 segundos. Haverá algum sentimento de decisão? Sim? 45 segundos. Agradeço ao Reino da Espanha por ter cedido. Eu gostaria apenas de ratificar as palavras dela, né? Há provas contundentes de que nós devemos desconfiar de uma força terrorista nesse estado párea. E, como eu vou me inscrever nesse discurso, eu volto a colocar novos argumentos no encerrar minha fala. Agradeço, lembrando que não há sessão de expressão de tempo. Moção pedida pela República Confederal da Alemanha, questão informacional sobre... A mesa diretora, no período da manhã, informou que, caso nós informássemos que existem provas de alguma coisa ou usássemos algum trecho, nós deveríamos indicar onde elas estão. Até agora, todas as apresentações citaram no máximo em indícios. Na questão das provas, teria que ser apresentado. Tá? Muito obrigado. Isso é um comentário? Isso é a questão informacional. Se as provas têm que ser apresentadas, onde elas estão? Pergunta total. A questão. A comissão organizacional, no período da manhã, declarou que, caso apresentássemos alguma prova sobre algum tema, nós deveríamos indicar onde elas estão e para que todos os membros da mesa pudessem ter acesso. Agora, ou notícia, ou qualquer coisa do tipo, agora foi novamente citada a existência de provas. E novamente não foi apresentado onde essas provas estão. Então, como que isso dá? A mesa diretora responde o seguinte: uma vez que a prova é colocada em pauta, porém sem fonte, ela não é uma prova. Ou seja, ela vira um indício novamente ou uma questão completamente infundamentada. Ou seja, as questões que não possuem fontes confiáveis, minimamente, elas não são provas. Uma vez, então, não há interferência da mesa diretora, pois é um consentimento geral, por regras, inclusive gramaticais, que elas não são provas. Obrigado. Dando continuidade, então, a esse discurso, República de Angola, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. A República de Angola queria dar importância aqui à fragilidade do Iraque em relação a essas duas questões de crise. Primeiro, eles foram julgados de ter armas, quase foram invadidos e agora eles foram postos como inocentes aqui. Eu queria reiterar a posição imperialista e orgulhosa dos Estados Unidos de não enxergar essa questão iraquiana. Nós, acredito que a União Africana concorda que os Estados Unidos só mostram que eles não corroboram com a cooperação internacional. Obrigada. Agradeço. Dando continuidade à lista, República do Iraque, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Eu gostaria de afirmar aqui novamente que a República do Iraque tem sim colaborado com as resoluções estabelecidas no que diz respeito à desmantelização de armas. Além disso, gostaria de deixar claro que tem se falado muito sobre a guerra ao terror, alegando que a República do Iraque está vinculada a grupos terroristas. No entanto, não foram apresentadas até agora provas concretas dessa afirmação. Eu pergunto aos senhores delegados do Reino Unido e dos Estados Unidos da América quando tais provas vão ser apresentadas. E eu gostaria de pedir uma questão de privilégio pessoal. Questão de privilégio pessoal. E a lista de discursos, então, terá como representante República da Guiné, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Devido à posição e argumentos realizados pela delegação da República da Guiné até o presente momento, evidenciamos que uma tomada de decisões diplomática e pacífica deve ser tomada em relação à invasão do Iraque, já que, como pronunciado anteriormente, diversas vezes, a ilegalidade de uma intervenção militar ela é totalmente, irrevogavelmente impossível
de ser realizada nesse momento, sendo que não temos provas suficientes para realizar tal investida e gastos milionários, além dos gastos humanitários. E é isso. Dando seguimento a esse discurso, República do Camarões, por favor, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Bom, compactuando com o discurso da senhora delegada da Angola, do senhor delegado da Guiné, e tomando as palavras pelos membros da pessoal não foi os Estados Unidos. Depois, ao favor, voltando, o programa técnico. Bom, República do Camarões, por favor, continue. 10 segundos depois da atividade. Voltando, compactuando com o discurso e tomando a palavra como membro da União Africana e pelos membros aqui presentes, nós nos declaramos contra qualquer tipo de intervenção militar norte-americana ou de qualquer Estado-membro no território iraquiano. Mesmo que condenemos fortemente qualquer ato terrorista, nenhuma prova concreta foi apresentada. E o senhor delegado dos Estados Unidos, que sempre afirma declarar ser em pró da paz e da democracia, nada melhor do que uma solução pacífica para este comitê. Esse meu tempo. Muito obrigada. República Árabe da Síria, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Bom, nós questionamos a intervenção, estão conseguindo ouvir? A intervenção sobre os países do Oriente Médio, especialmente o Iraque. Frequentemente conectam o terrorismo aos Estados Árabes. Nós percebemos que os Estados Unidos e seus aliados julgam e condenam o Iraque, ao passo que aos aliados israelenses, com os aliados israelenses, eles fazem vista grossa. Assim, os países eles são tratados de forma distinta. Se um país está ao lado dos Estados Unidos, não indica terror por serem democráticos. Como se a democracia fosse garantia da paz, mas se não está ao lado dos Estados Unidos, é acusado de terrorismo. E quando eu falo da intenção dos Estados Unidos em invadir outros, em propor intervenção em outros países árabes, eu chamo a atenção do Paquistão, porque você pode ser o próximo. Eu cedo meu tempo ao México. Tempo da República Árabe da Síria aos Estados Unidos mexicanos, 35 segundos. A sessão de tempo será aceita ou não? Sim, será aceita. 35 segundos. Obrigado. Eu gostaria só de salientar que eu realmente não entendo a posição dos Estados Unidos da América, dizendo que, assumindo que nós retrocedemos, a situação de crise enfrentada por esse comitê deve sim ser aproveitada, porque está sim inserida no assunto usual desse comitê. A situação de crise enfrentada por esse comitê está inserida no assunto que já estávamos discutindo. Não faz sentido perder todo o processo, todo um processo de negociação que durou mais de 1 hora, no qual a gente conseguiu um projeto que todo mundo aprovou e simplesmente descartar isso. É absolutamente inaceitável. Encerrar o tempo. Obrigada. Próxima delegação, de acordo com esse discurso, República Popular da China, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Eu quero me dirigir aos senhores delegados do Paquistão. Primeiro, quero pedir desculpas que eu me dirigi a vocês anteriormente, mas vocês não estavam presentes. Bom, o Paquistão é muito sensível às políticas ocidentais, sobretudo às dos Estados Unidos. Porém, temos conhecimento na relação conturbada, sobretudo em relação a Caxemira e ao programa nuclear.
Temos conhecimento da assistência econômica fornecida pelos Estados Unidos. Fica claro que sua relação com ele é sobretudo de cunho econômico. Portanto, proponho que, caso houver um comprometimento por parte dos senhores delegados do Paquistão em favor da causa iraquiana, a República Popular da China se compromete em enfrentar relações econômicas com os senhores e propomos também que outros países façam o mesmo. Portanto, não sei por que aliar forças com os EUA. Eu encerro meu discurso. Nós agradecemos, o nosso tempo foi aceita. E seguindo a lista de discurso, República Federal da Alemanha, 1 minuto e meio, com sessão. Em meu discurso inicial, eu citei 2 presidentes americanos. O primeiro foi Thomas Jefferson, o terceiro presidente americano. Lá, ele falava que a árvore da liberdade tem que ser banhada com sangue de tempos em tempos. O segundo presidente falava que, ao dizer que a paz é impraticável, isso não quer dizer que a guerra... falar que a paz é impraticável é a mesma coisa que falar que a guerra é inevitável. Portanto, nós pedimos encarecidamente aos Estados Unidos que se atente à razão, retorne o seu posicionamento de minutos atrás e volte a tentar uma discussão pacífica para resolver